Controle ou cura do câncer de próstata. Você que está vivendo a situação do diagnóstico dessa doença tão comum dos homens, sempre fica com aquela dúvida: será que tem tratamento? Qual a chance de sobreviver a essa doença após realizar algum tipo de tratamento? Eu me chamo Paulo Maron, sou médico urologista e nesse vídeo eu vou te explicar de forma definitiva a diferença dos dois caminhos que a gente pode tomar a partir do diagnóstico do câncer de próstata. Mas antes de seguir, eu gostaria de pedir a todos para se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber as recomendações de vídeos novos, curtir e compartilhar esse conteúdo para que mais homens possam entender um pouco mais sobre essa doença tão comum e que também possam chegar numa consulta com o urologista com menos dúvidas. Afinal, nós entendemos que a propagação de conhecimento traz então a diminuição de dúvidas. Quando nós estamos diante do diagnóstico do câncer de próstata, uma pergunta muito comum e muitas vezes que confunde os pacientes é: eu tenho como ficar curado dessa doença? E se houver metástase, eu consigo ficar curado ainda assim? Então existem dois caminhos que nós temos que colocar durante o diagnóstico, após o diagnóstico do câncer de próstata. Existe o caminho do tratamento com intenção curativa ou de cura, ou com intenção de controle. Então, esses são os únicos possíveis caminhos que a doença seguirá a partir do momento que nós realizaremos uma intervenção. E quando nós estamos falando de intenção de cura, o objetivo realmente é te livrar em definitivo dessa doença. E a gente tem como saber, a princípio, se a gente consegue usar o tratamento com intenção de cura baseado na avaliação clínica e exames de estadiamento. E também nós saberemos quem são os pacientes que irão para o tratamento com intenção de controle a partir dos mesmos exames e avaliações. Então, para vocês entenderem, quando nós falamos que o seu caso vai ser feito um tratamento com intenção de cura, nós já avaliamos a sua próstata, já sabemos que a doença está localizada apenas no órgão e não tem nenhuma disseminação para outras partes. Então, esse é o paciente que a gente sabe que a intenção de tratamento é para curar em definitivo e você ter baixíssimas chances de voltar o problema. Agora, quando eu estou diante de um paciente que eu falo, o seu caso é para controle da doença, isso significa que a doença já escapuliu da nossa mão, de fato ela saiu da próstata e já está em outras partes, de forma de pequeno volume ou até de maior volume, e infelizmente a gente não vai usar tratamentos para a intenção de cura e sim de controle, que com certeza hoje em dia a gente tem inúmeros tratamentos para manter a doença estacionada. Quem são os pacientes então que nós faremos o tratamento com intenção curativa? São aqueles em que eu diagnostiquei precoce, a doença está somente na próstata, vendo isso através do PSA, exame de toque, ressonância e outros exames quando necessário, por exemplo, cintilografia óssea, ressonância magnética, PET scan, tomografia. Então, quando eu identifico que a doença está localizada apenas na próstata, a intenção de cura se faz. Então, esse é o paciente que eu vou tratar pensando na cura. Mesmo assim, nós sabemos que existe uma porcentagem de pacientes que a intenção inicial é de cura, mas a doença volta. E esse percentual é em torno de 20% a 30%. E quando ela volta, a gente vai continuar pensando na cura. Em alguns casos mais raros, a doença pode ter escapulido sem a gente ter percebido. Células microscópicas que a gente não consegue ver a olho nu pode ter escapado na nossa mão. E assim é a medicina. A gente não consegue ter certeza em todos os casos. Por outro lado, quando eu tenho então um paciente que eu acabei de ter um diagnóstico de câncer de próstata, eu tenho um PSA muito alto, eu faço uma ressonância de próstata, eu vejo que a doença está se espalhando na região, uma cintilografia óssea, ela me mostra que tem uma reação no osso, muitas vezes uma ou mais reações suspeitas para metástase, ou seja, a doença já se espalhou. Nesse caso, o tratamento com intenção de cura já não tem mais cabimento, porque eu não vou curar a doença, eu vou sim controlá-la. E por isso que, por exemplo, uma cirurgia não vai fazer sentido
para um paciente que eu vou apenas controlar a doença. Então entram medicamentos, bloqueio de hormônios, eu preciso diminuir, desacelerar o crescimento dessa doença. E esses hormônios que são alimento para o câncer, a gente precisa bloquear para que a doença murche, para que ele possa ficar ali privado da alimentação e então evite crescer nos ossos ou se espalhar para mais ossos. Isso é que dá o maior problema, é o que leva o paciente realmente a um desfecho ruim. Então o objetivo aqui é usar medicamentos de combate para que a doença estacione ou pelo menos diminua o crescimento, que a batalha de cura, infelizmente eu não tenho, mas eu tenho como combater e manter o paciente com uma qualidade de vida e uma sobrevivência por um bom tempo. E muitas vezes o paciente vive uma vida normal. Então, eu espero ter esclarecido a diferença de um tratamento com intenção de cura e um tratamento com intenção de controle para cada tipo de doença. E é importante que você entenda que na grande maioria das vezes, felizmente, nós identificamos a doença no começo. Então as chances de cura, a intenção de cura, ela se prevalece em mais de 80% dos pacientes. Então eu espero que vocês tenham realmente entendido o recado e continue me acompanhando aqui para mais informações em urologia, especialmente sobre a próstata, câncer de próstata, próstata aumentada e outros problemas relacionados. Um abraço e até o próximo vídeo.